O silêncio que fala, desvendando o legado invisível por trás de um encontro divino. E se te dissessem que uma das histórias mais transformadoras e conhecidas da Bíblia, o encontro de Jesus com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó, guarda segredos não revelados sobre suas origens mais profundas e um legado que por séculos permaneceu nas sombras. Imagine por um instante que, além do foco na figura central da mulher e de Jesus, existe um personagem crucial, porém anônimo, cujo impacto foi tão profundo que ressoa através das gerações, transformando não apenas uma vida individual, mas o destino espiritual de toda uma nação. Existe um segredo escondido na identidade e na influência silenciosa do pai da mulher samaritana. Um mistério que pode mudar completamente nossa compreensão dessa narrativa sagrada e nos convidar a uma introspecção sobre os legados invisíveis em nossas próprias vidas. A Bíblia, em sua economia de palavras, muitas vezes nos apresenta personagens com contornos dramáticos, mas sem nos revelar todos os detalhes de sua proveniência. A mulher samaritana, de quem João 4,39 afirma: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher que testificou. Ele me disse: tudo quanto tenho feito. É um desses enigmas. Seu nome não é mencionado no texto canônico, embora a tradição ortodoxa a conheça como Santa Fotina, a Luminosa. Mas e seu pai? Ele permanece sem nome nas Escrituras, uma figura sombria no pano de fundo, cujo legado, no entanto, ecoa poderosamente através da fé e do testemunho vibrante de sua filha. A dor emocional do anonimato é uma experiência humana universal. Quantos pais, mães e mentores dedicam suas vidas a semear valores, princípios e uma fé profunda em seus filhos, sem jamais receberem o reconhecimento público ou sequer testemunharem os frutos imediatos de seus esforços. O pai da mulher samaritana é a personificação dessa dor, um arquétipo do legado invisível. Sua ausência de nome nas Escrituras, a falta de detalhes sobre a sua vida e sobre a formação espiritual que ele pode ter proporcionado à sua filha, nos leva inconscientemente a subestimar a profundidade e a complexidade da base espiritual que a mulher samaritana possuía. É como se a árvore frondosa, que se eleva majestosamente para o céu, fosse admirada por sua beleza e seus frutos, mas poucos se detivessem para contemplar as raízes invisíveis, profundas e resilientes que a sustentam na terra, dando-lhe vida e nutrição essenciais. Este é o fator silencioso que sabota nossa compreensão. A narrativa foca no encontro transformador, na revelação que a mulher samaritana recebe e no testemunho que ela presta. Mas para que o terreno do coração dela estivesse minimamente preparado para receber uma verdade tão profunda, para que ela pudesse sequer formular perguntas teológicas sobre adoração no Monte Gerizim ou a água viva, é preciso que houvesse uma semeadura prévia, um terreno minimamente fértil. Quem lançou essas sementes? Quem, em seu anonimato, instilou nela uma centelha de busca espiritual, de questionamento, de uma sede por algo além da superficialidade da vida cotidiana? A ausência de detalhes sobre a família da mulher samaritana, ao invés de ser um vazio, é um convite a preencher essa lacuna com a reflexão, a meditação e a intuição espiritual. Convido você a um exercício prático para reflexão profunda. Considere as influências silenciosas em sua própria vida que o moldaram. Aqueles conselhos sussurrados, os exemplos de integridade vividos no dia a dia, os momentos de silêncio observados, as orações não ditas que o cobriram, aqueles que o ensinaram sobre a fé, não por pregação em púlpitos, mas por vivência em casa. Quem são as raízes invisíveis que sustentam a árvore da sua vida hoje, mesmo que seus nomes não estejam gravados em livros ou monumentos? Reconhecer essa verdade em si mesmo
é o primeiro passo para desvendar o segredo do pai da mulher samaritana. A história que vamos desdobrar não é apenas sobre um pai desconhecido, é sobre a poderosa verdade dos legados invisíveis. Assim como raízes invisíveis sustentam uma árvore frondosa, capaz de resistir a tempestades e produzir frutos abundantes, legados ocultos, sementes de fé, integridade e busca espiritual, podem sustentar e dar vida a uma fé vibrante em gerações futuras. O pai da mulher samaritana é um símbolo desses legados. Ele é a prova de que a nossa influência, mesmo que não seja reconhecida em vida, pode ter um impacto eterno, transformando destinos e nações através de uma semente plantada em silêncio. Prepare-se para questionar o que você sempre aceitou e para descobrir a verdade por trás do segredo do pai da mulher samaritana. Um segredo que irá iluminar o poder do seu próprio legado invisível. Entre o Monte Gerizim e o Poço de Jacó, a tensão sagrada que Jesus quebrou para verdadeiramente compreender a profundidade do encontro de Jesus com a mulher samaritana e o mistério do legado de seu pai, é imperativo que nos transportemos para o coração da Samaria, uma região que por séculos foi um epicentro de profunda tensão religiosa e cultural entre judeus e samaritanos. Essa não era uma mera rivalidade geográfica, era uma ferida aberta na alma do povo de Israel, uma cisão enraizada em séculos de história, doutrina e adoração. A mulher samaritana vivia nessa encruzilhada de fé e preconceito, um contexto que a maioria das interpretações modernas, por falha de compreensão, ignora, limitando a riqueza da sua história. No centro da identidade samaritana estava o Monte Gerizim. Para os samaritanos, este monte sagrado não era apenas uma elevação topográfica. Era o lugar escolhido por Deus para a adoração. O altar onde Abraão ofereceu Isaque, o local das bênçãos proferidas na lei e o verdadeiro santuário onde Moisés erigiu o altar. Deuteronômio 11, 29, 27 e 12. Diferente dos judeus que centravam sua adoração em Jerusalém e no templo reconstruído, os samaritanos construíram seu próprio templo no Monte Gerizim, vendo-o como o local original e mais puro da presença divina. Essa diferença fundamental na localização da adoração era a raiz da animosidade entre os dois povos. Os judeus não se comunicam com os samaritanos. João 4:9. E essa segregação ia além do social, era profundamente teológica. Agora, projete sobre esse pano de fundo o encontro de Jesus com a mulher samaritana junto ao Poço de Jacó, João 4:6. Este poço não era uma fonte de água qualquer, era um símbolo inegável da herança patriarcal israelita, cavado pelo próprio Jacó e legado aos seus filhos. Para um judeu como Jesus, o poço representava a conexão com as promessas da aliança de Deus com seus ancestrais. Para a mulher samaritana, entretanto, o poço era também um elo com essa mesma herança, mas em um contexto de disputa. A presença de Jesus ali, pedindo água a ela, era uma quebra radical de todas as normas culturais e religiosas da época e uma revelação inesperada da graça divina que transcende o preconceito. A maioria das pessoas falha ao tentar compreender a profundidade desse encontro porque ignora esse contexto histórico e cultural complexo dos samaritanos. Não se tratava apenas de uma mulher com um passado pecaminoso encontrando um mestre judeu. Era um encontro entre dois mundos teológicos em conflito, entre duas linhagens que se viam como herdeiras legítimas da mesma promessa divina, mas que adoravam em montes diferentes. A pergunta da mulher a Jesus: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. João 4:20. Não era uma distração, era a expressão da dor de um povo, da sua busca por validação espiritual e da sua profunda convicção na legitimidade do Monte Gerizim. Ela estava, de fato, apresentando uma questão teológica central que dividia seu povo de Israel. Para aprofundarmos a nossa compreensão desse encontro, podemos aplicar uma técnica de 3 etapas para a aplicação prática. Estude o contexto histórico e
cultural. Vá além da superfície do texto. Pesquise sobre a história dos samaritanos, a divisão do reino, a construção do templo no Monte Gerizim e a animosidade com os judeus. Compreenda as razões por trás das suas crenças e práticas. Isso revela que a mulher samaritana não era ignorante. Ela era uma conhecedora de sua própria tradição e da disputa ancestral. Reconheça as tradições locais e as expectativas da época. Entenda que o mundo bíblico era complexo, com diversas escolas de pensamento e práticas religiosas. A mulher samaritana representava uma corrente de fé. Jesus estava dialogando com uma mente imersa nessas tradições. Busque a revelação pessoal ao ler as Escrituras. Com o contexto em mente, leia João 4 novamente. Perceba como Jesus habilmente desvia a conversa da disputa geográfica para a natureza da adoração em espírito e em verdade. João 4, 23, 24. Essa é a quebra de expectativa reveladora. A verdadeira adoração não está ligada a um lugar, mas a um estado do coração e do espírito, acessível a todos, independentemente de sua linhagem ou local de adoração. O segredo para manter a fé viva, revelado nesse encontro, é a capacidade de honrar as tradições ancestrais, a herança espiritual que nos moldou, o poço de Jacó de nossas próprias vidas, enquanto se abre para novas revelações espirituais que Deus pode trazer, mesmo que elas desafiem nossas convenções ou preconceitos. É a fé que se torna flexível, mas não sem fundamento, que permite a Deus transpor as barreiras que a humanidade construiu. Assim como Jesus atravessou a Samaria, algo incomum para um judeu, e dialogou com a mulher junto ao poço, a fé viva nos convida a sair de nossas zonas de conforto e a encontrar o divino em lugares e pessoas inesperadas. Esse encontro não transformou apenas uma mulher, mas plantou a semente de uma nova compreensão de adoração que transpassaria as fronteiras de nações. Fotina, a luminosa e o ressurgimento da alma marginalizada na aurora do Evangelho. No relato conciso de João 4, a mulher samaritana permanece anônima, um nome velado pelas areias do tempo e pela concisão da narrativa sagrada. Contudo, nas profundezas da tradição ortodoxa, essa figura ganha vida, nome e uma veneração que ressoa com a sua monumental importância. Ela é conhecida como Santa Fotina, um nome que, no grego, significa a luminosa ou a iluminada. Essa atribuição não é meramente um adorno poético, mas uma profunda e simbólica descrição da sua transformação, que se tornou um farol para o cristianismo nascente e um testemunho do poder radical do Evangelho. A vida de Fotina, antes do encontro com Jesus, tal como apresentada nas Escrituras, era marcada por uma profunda dor emocional e um bloqueio vibracional imposto pelas convenções sociais e religiosas da época. Ela havia tido 5 maridos e vivia com um 6º homem, que não era seu esposo. Em sua sociedade, essa condição a teria relegado à rejeição e à marginalização mais severa. A mulher samaritana era uma pária social, condenada ao ostracismo e à solidão, forçada a buscar água no calor do meio-dia para evitar o julgamento e os olhares condenatórios. Essa dor não era apenas um fardo pessoal, era um reflexo da dor de um povo, os samaritanos, marginalizados e desprezados pelos judeus. Pense nas vezes em que você ou alguém que conhece foi julgado, rejeitado ou marginalizado por seu passado, por suas escolhas ou por sua identidade. Essa é a dor de Fotina, uma dor que a conectava à humanidade sofredora. O que se segue, no entanto, é uma quebra de expectativa verdadeiramente reveladora, um conceito que ainda hoje desafia as convenções. Aquele que se sentou junto ao poço, Jesus, não a condenou. Pelo contrário, ele a viu. Viu além de seus erros, além de seu passado, além de sua condição social e religiosa. Ele viu a sede, a busca, a sede por algo mais profundo e, em um ato de graça revolucionário, ele ofereceu a ela a água viva que saciaria sua alma para sempre. Mais do que isso,
Ele revelou a ela verdades íntimas sobre sua vida que só o divino poderia saber, provando ser o Messias. Uma mulher considerada pecadora e impura, de uma etnia desprezada, torna-se não apenas uma crente, mas uma das primeiras e mais poderosas evangelistas do cristianismo. Esse é o milagre, a transformação de uma vida marginalizada em um instrumento luminoso de revelação divina. A tradição ortodoxa, em seu profundo discernimento espiritual, não apenas a nomeou Fotina, mas a venera com o título de igual aos apóstolos, Isapóstolos. Este é um conceito pouco conhecido ou, por vezes, distorcido nas tradições ocidentais, mas que reconhece explicitamente o papel missionário e apostólico de Fotina. Ela não se limitou a crer. Ela correu para a cidade, para aqueles que a desprezavam, e proclamou com ousadia: "Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo?" João 4:29. Seu testemunho foi tão poderoso e autêntico que muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que testificou. João 4:39. O impacto de uma única vida transformada e um testemunho sincero transcendeu preconceitos e dogmas, resultando em um avivamento que tocou toda uma comunidade. Fotina não era apenas uma convertida, ela era uma missionária ativa, uma ponte entre Jesus e um povo marginalizado. A vida de Santa Fotina nos oferece uma aplicação prática espiritual e emocional profunda. Reconheça que seu passado não define seu futuro. Deus pode transformar qualquer história em testemunho. Nossas falhas, nossos erros, nossas dores emocionais e bloqueios vibracionais não são o fim, mas o terreno fértil para uma transformação radical. Assim como a luz brilha mais intensamente na escuridão, a fé de Fotina resplandeceu após seu encontro com Jesus. Não apesar de sua escuridão, mas através dela. Ela se tornou a própria personificação da água viva, fluindo para os corações sedentos de seu povo. O legado de Fotina é uma verdade que a Igreja talvez não tenha escondido intencionalmente, mas que foi obscurecida pela ênfase em outras narrativas. É o segredo da redenção universal, da graça sem limites, que alcança os marginalizados e os pecadores, e da capacidade de Deus de usar qualquer um, independentemente de seu passado, para seus propósitos mais elevados. Fotina, a luminosa, não é apenas um nome em uma lista de santos. Ela é um convite vivo para que cada um de nós abrace a sua própria luz interior, não importa quão escura possa ter sido a sua jornada, e se torne um farol de fé e testemunho para um mundo sedento. O sétimo homem, Jesus, a plenitude divina e a sede infindável da alma humana. No ponto culminante do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana junto ao poço de Jacó, após a profunda revelação sobre a adoração em espírito e em verdade, Jesus pronuncia uma frase que, à primeira vista, parece uma simples exposição de seu passado moral, mas que, sob uma lente espiritual mais aguçada, desvenda um simbolismo profundo e uma quebra de expectativa verdadeiramente reveladora. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. João 4:18. Essa declaração, que surpreende a mulher e a leva a reconhecer Jesus como profeta, é a chave para desvendar um mistério muito maior do que a sua história conjugal. O simbolismo do número 7 e a busca inata da alma humana pela completude divina. A vida da mulher samaritana, aos olhos da sociedade da época, era uma sequência de fracassos nos relacionamentos, uma jornada marcada pela busca incessante por amor, aceitação e segurança que pareciam sempre fugir ao seu alcance. Ter 5 maridos e viver com um 6º homem que não era seu legalmente no contexto cultural e religioso do Oriente Médio Antigo, a teria condenado à rejeição social e ao ostracismo. A dor emocional dessa experiência é palpável. A sede por pertencimento, a busca por uma conexão profunda e duradoura, a esperança repetidamente frustrada de encontrar a plenitude em relacionamentos humanos. Ela estava presa em um ciclo de tentativas e desilusões.
uma metáfora para a própria condição humana que busca preencher um vazio existencial com soluções terrenas que nunca são suficientes. Mas o erro invisível que a maioria das interpretações comete e que impede a compreensão profunda desse encontro é focar apenas na moralidade da mulher, julgando-a por suas escolhas de vida, sem perceber o simbolismo cósmico e teológico do número 7 na Bíblia. Quando Jesus diz que ela teve 5 maridos e que o 6º não era seu, e ele próprio se apresenta a ela como o 7º homem em sua jornada, ele não está apenas a expor um fato, ele está a revelar uma verdade espiritual sobre a plenitude divina. Para compreendermos isso, embarquemos em um exercício prático de aprofundamento. Estude o significado bíblico dos números. Na numerologia bíblica, o número 7, Sheva, é universalmente reconhecido como o número da perfeição, da completude, do descanso divino e da santidade. Pense nos exemplos. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Gênesis 2:2, simbolizando a conclusão da criação. Há 7 dias na semana, um ciclo completo de tempo. O arco-íris tem 7 cores, representando a completude do espectro da luz e a aliança de Deus. O tabernáculo e o templo estavam repletos de símbolos de 7. O candelabro, menorá com suas 7 hastes, os 7 dias da Páscoa, a festa dos tabernáculos por 7 dias. Em Apocalipse, vemos as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira, todos indicando ciclos de completude divina e juízo. O Espírito de Deus é descrito como tendo 7 manifestações. Isaías 11:2, Apocalipse 1:4. Quando a mulher samaritana teve 5 maridos, ela estava em uma busca incompleta. 5 na Bíblia muitas vezes associa-se à graça e à responsabilidade humana, mas não à perfeição. O 6º homem, Gênesis 4:18, representa a persistência dessa busca incompleta, a incapacidade de alcançar a completude por meios humanos. 6 é o número do homem, da imperfeição humana, do trabalho não finalizado. A mulher estava em um ciclo de busca incessante, mas sempre aquém da perfeição, sempre buscando a plenitude que só o número 7 representa. E então, Jesus chega. Ele não é o 8º, que seria um novo começo. Ele é o 7º. Ele é a plenitude divina que entra em sua vida para completar o que faltava, para preencher a lacuna que nenhum dos 6 anteriores pôde preencher. A analogia simbólica inesperada é clara. Jesus, como o 7º homem, completa a busca da mulher por amor, aceitação e completude verdadeira. Ele não a condena por seu passado, mas a revela a si mesma com compaixão e verdade, oferecendo a ela o que nenhuma relação humana, por mais bem intencionada que fosse, poderia dar: a água viva que sacia a sede da alma para sempre. João 4:14. Sua busca por relacionamentos era, em última instância, uma busca por Deus. Ela estava sedenta de uma conexão que transcendia o físico e o emocional, uma sede que só a plenitude divina poderia saciar. Jesus, o 7º homem, é a manifestação dessa plenitude. Ele não apenas conhece o seu passado, ele conhece o seu coração, a sua alma, a sua sede mais profunda e a oferece a única solução. Ele a vê não como a mulher dos 5 maridos, mas como uma alma em busca da verdade e da vida. Essa revelação é um poderoso lembrete para todos nós. Quantas vezes buscamos a plenitude em coisas, em carreiras, em status, em relacionamentos, em prazeres passageiros que, como os maridos da mulher samaritana, nos deixam insatisfeitos, ainda sedentos? O 7º homem na nossa própria jornada é a conexão com o divino, a aceitação da graça incondicional de Deus que preenche todos os vazios, cura todas as dores e nos oferece a verdadeira completude. A história da mulher samaritana não é sobre condenação moral, é sobre a jornada universal da alma humana em busca de seu Criador e a alegria de encontrar a plenitude no 7º homem, Jesus, que veio para saciar nossa sede para sempre. O legado invisível.
a semente silenciosa que germinou em plena luz do sol. A história da mulher samaritana, para muitos, começa e termina no poço de Jacó, com a sua revelação e o seu testemunho. No entanto, para desvendar o segredo mais profundo dessa narrativa e para honrar a promessa do título do nosso vídeo, devemos recuar no tempo e mergulhar em um conceito que a modernidade, com sua ênfase no imediato e no mensurável, frequentemente negligencia: o legado invisível. Este legado, silenciosamente tecido no cotidiano, foi a semente que, anos depois, floresceu no encontro mais transformador daquela mulher. Pense na dor emocional que muitos pais, cuidadores e mentores espirituais sentem. Eles dedicam anos, por vezes uma vida inteira, a semear princípios, valores morais e uma fé profunda em seus filhos, em seus discípulos, em suas comunidades. Eles oram em silêncio, dão exemplos, corrigem com amor e oferecem conselhos sábios, muitas vezes sem ver resultados imediatos. A frustração, o desânimo, a sensação de que seus esforços espirituais são em vão quando os frutos não são visíveis ou quando seus entes queridos se desviam do caminho, é uma dor universal. Eles se perguntam: será que tudo o que ensinei foi em vão? O meu legado, o meu investimento de alma será esquecido ou ignorado? O pai da mulher samaritana, em seu anonimato bíblico, torna-se o arquétipo desse pai silencioso, cujo trabalho parecia, à superfície, não ter tido o impacto esperado na vida turbulenta de sua filha. Contudo, um dos conceitos mais profundos e, infelizmente, pouco conhecido ou muitas vezes distorcido na nossa cultura de gratificação instantânea, é que o impacto de um legado espiritual pode se manifestar gerações depois. As sementes da fé, da moralidade, da busca pela verdade, plantadas com paciência e persistência, não seguem um calendário humano. Elas germinam no tempo divino. A mulher samaritana, apesar de sua vida conjugal complexa e sua condição de marginalização, demonstrou uma surpreendente profundidade teológica em seu diálogo com Jesus. Ela não era ignorante das Escrituras. Ela sabia sobre os pais que adoraram no Monte Gerizim, sobre o Messias que havia de vir, João 4, 20 e 25. De onde veio esse conhecimento? Quem lhe incutiu essa sede por uma verdade maior que a mantinha buscando, mesmo em meio a tantas desilusões? Essa é a quebra de expectativa reveladora que o legado invisível do pai da mulher samaritana nos proporciona. Mesmo sem um nome no cânon, mesmo sem reconhecimento público, o ensino, o exemplo, a vida, ainda que imperfeita, de um pai pode ter sido o terreno fértil no qual a semente da busca espiritual foi plantada no coração daquela mulher. Talvez ele tenha falado das promessas de Jacó junto ao poço, dos patriarcas, da esperança messiânica de seu povo. Talvez ele tenha sido um homem que, apesar de suas próprias lutas, vivia com integridade, mesmo que imperfeita, e ensinava a seus filhos a importância de se conectar com o divino. A fé que ela demonstra ao questionar Jesus sobre a adoração e a sede que ela revela por algo mais profundo do que a água do poço não surgiram do vácuo. Elas são o testemunho silencioso de um legado que a preparou, de forma invisível, para o encontro com a água viva. Isso nos leva a uma aplicação prática, espiritual e emocional de valor incalculável. Continue semeando fé e valores em sua família, em seus filhos, em suas comunidades, mesmo que os frutos não sejam imediatos ou visíveis. Não desanime pela ausência de reconhecimento ou pelos desvios temporários. A influência de um legado espiritual, como as raízes de uma árvore centenária, trabalha em silêncio, abaixo da superfície, nutrindo a vida mesmo em tempos de seca. A paciência e a persistência na semeadura são virtudes divinas que desafiam a nossa cultura de resultados instantâneos. Sua vida, suas palavras, suas atitudes, mesmo as mais simples e cotidianas, estão a construir um legado que pode ser a base para a transformação de gerações futuras, de uma forma que você talvez nunca verá plenamente. A analogia simbólica inesperada
é poderosa. Assim como sementes plantadas profundamente na terra germinam no tempo certo, florescendo no momento divino, o legado espiritual floresce no momento determinado por Deus. Uma semente por si só parece insignificante, oculta na escuridão do solo, mas ela contém o potencial de uma árvore inteira, de uma floresta. O pai da mulher samaritana é essa semente. Sua vida foi a do plantador silencioso, e a transformação de sua filha, que por sua vez transformou uma cidade inteira, é o fruto exuberante de um legado que parecia esquecido. O segredo que a narrativa do pai da mulher samaritana revela é que a verdadeira grandeza e o impacto mais profundo muitas vezes não estão nas manchetes ou nos púlpitos, mas nas vidas silenciosas que, com fidelidade e amor, plantam as sementes da fé e da verdade. Ele é a prova de que cada vida tem um propósito e um impacto que se estendem muito além do que podemos perceber, e que o legado mais poderoso é aquele que, como as raízes, nutre e sustenta a vida em silêncio. A sua história, por mais comum que pareça, pode ser um terreno fértil para Deus usar para grandes propósitos, impactando a vida de uma nação inteira, mesmo que seu nome permaneça gravado apenas nos anais invisíveis do céu. O encontro que transforma, o legado inesperado, a fé contagiante e a redenção de uma nação. Nossa jornada, através da história da mulher samaritana, nos levou a um lugar de profunda revelação, desvendando camadas de significado que transcendem a narrativa superficial. Começamos com um intrigante silêncio em torno da identidade de seu pai, uma figura anônima que, paradoxalmente, se tornou o símbolo de um legado invisível, mas poderoso. Mergulhamos no contexto de Samaria, na tensão milenar entre o Monte Gerizim e o Poço de Jacó, compreendendo as barreiras que Jesus derrubou em seu encontro com aquela mulher. Exploramos a sua identidade como Santa Fotina, a luminosa, e a quebra de expectativa de uma mulher marginalizada que se torna uma das primeiras e mais influentes evangelistas. E analisamos o simbolismo do sétimo homem, Jesus, que veio para preencher a sede insaciável da alma humana por completude. Agora, neste clímax, todas essas peças se encaixam para formar um quadro deslumbrante do poder transformador de um único encontro divino e do eco eterno de um legado que parecia esquecido. A reflexão emocional e simbólica final é que o encontro da mulher samaritana com Jesus não apenas transformou sua vida individual, mas reverberou através das muralhas de Sicar, impactando e transformando toda uma comunidade e, por extensão, uma nação. A mulher samaritana, antes vivendo à margem da sociedade e da religião, encontrou no Poço de Jacó não apenas a água viva, mas a plenitude da aceitação e da verdade. Jesus não a julgou por seus 5 maridos ou por sua união ilegítima. Ele a viu em sua essência, compreendeu sua busca incessante por completude e a revelou a si mesma. Essa foi a libertação que a capacitou a romper com as convenções sociais, com o medo do julgamento, e a correr de volta para a cidade, não com vergonha, mas com a ousadia de uma profeta e o fervor de uma evangelista. Sua voz, antes silenciada pelo estigma, tornou-se o porta-voz da maior revelação que Sicar já havia testemunhado. E agora que você sabe disso, reconheça o poder avassalador de um legado espiritual que opera em silêncio e o potencial de transformação latente em cada encontro autêntico com Cristo. Aquele pai anônimo que, talvez sem saber, plantou as sementes de uma busca espiritual no coração de sua filha. Testemunhou, ainda que de forma indireta, através de sua filha, a colheita mais extraordinária. Seus ensinamentos, suas orações, seus exemplos, mesmo que não fossem reconhecidos ou compreendidos no momento, foram as raízes invisíveis que permitiram a Fotina não apenas sobreviver às suas desilusões, mas florescer em uma fé vibrante e contagiante. Esse é o segredo mais profundo.
O nosso impacto nem sempre é medido em resultados imediatos ou em reconhecimento público, mas na qualidade das sementes que plantamos no solo da alma dos outros. A história da mulher samaritana é um espelho para a nossa própria jornada e para a nossa própria dor. Quantas vezes, como ela, buscamos a completude em fontes que não podem verdadeiramente saciar a nossa sede? Quantas vezes, como seu pai, plantamos sementes de fé sem ter a certeza da germinação? A verdade que somos convidados a carregar é que sua história, por mais comum, complexa ou imperfeita que pareça, pode ser usada por Deus para grandes propósitos. Não importa o seu passado, suas falhas, suas desilusões, o encontro com Jesus no poço da sua própria vida tem o poder de transformar tudo, de reverter a marginalização em missão, a dor em propósito, o anonimato em um legado eterno. O que aconteceu em Sicar é um modelo para a redenção de uma nação, de uma comunidade que, assim como a mulher samaritana, estava à margem, isolada por preconceitos e rivalidades. A fé contagiante de uma única mulher que ousou testemunhar o que Jesus lhe havia dito foi o catalisador para que muitos samaritanos daquela cidade creram nele. João 4,39. Eles não creram por um milagre espetacular, mas pela palavra sincera de uma mulher transformada. Isso sublinha a profunda verdade de que a evangelização mais eficaz não vem de discursos elaborados, mas do testemunho autêntico de uma vida que foi tocada pela graça divina. Qual verdade você está disposto a carregar a partir de hoje? A de que o seu legado, mesmo que invisível, tem um poder imenso. A de que um encontro com Cristo pode redefinir completamente a sua existência, não importa quão pecador ou marginalizado você se sinta. A de que a sua história, com todas as suas complexidades e imperfeições, é o terreno fértil para Deus manifestar sua glória e impactar o mundo ao seu redor. Que o eco do pai da mulher samaritana e a luz de Fotina inspirem você a viver a sua fé de forma tão autêntica que ela se torne contagiosa, transformando não apenas a sua vida, mas o mundo ao seu redor, revelando que a redenção é possível para todos e que a história de cada um de nós é um capítulo valioso na grande narrativa divina. Se a revelação do legado esquecido do pai da mulher samaritana e a história transformadora de Fotina tocaram algo em você, se este mergulho profundo acendeu uma nova compreensão em sua alma sobre o poder do Evangelho e o impacto de um legado invisível, então a jornada não termina aqui. Se este vídeo transformou sua percepção e o desafiou a ir além do que foi ensinado, a questionar preconceitos e a abraçar a sua própria história com esperança e propósito, convido você a se inscrever no nosso canal para continuar desvendando mais mistérios bíblicos, verdades ocultas e revelações que podem fortalecer sua fé e aprofundar sua conexão com o divino. Sua busca por conhecimento autêntico e por uma espiritualidade profunda e transformadora é a nossa paixão. Deixe um comentário abaixo e compartilhe qual foi a revelação mais impactante para você, como o legado invisível de alguém o impactou, ou como a história de Fotina ressoa em sua própria jornada de fé. Sua interação e suas perguntas nos inspiram a ir mais longe, a aprofundar ainda mais nessas verdades que transformam vidas. Para continuar sua exploração e mergulhar em outros mistérios bíblicos e espirituais que desafiam o status quo e convidam ao despertar e à ação, clique em um dos vídeos sugeridos agora na tela. A verdade aguarda aqueles que ousam procurá-la e vivê-la em sua plenitude.